Boa tarde. Hoje é dia 30 de junho de 2024. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Bristol, Connecticut. Aliás, na cidade de Avon, Connecticut. Eu já morei em Bristol, mas me mudei. Nos Estados Unidos. E César Oliveira, editor de livros de futebol, está exatamente aonde no estado do Rio de Janeiro, César? Eu moro atualmente em Macaé, no norte do estado do Rio. Macaé, no norte do estado do Rio. César, hoje, no dia 30 de junho de 2024, nós temos exatamente o quê? Nós temos, fazer a conta aqui rapidamente, são 60, não, 67 anos, não, isso é outra coisa, são 50 anos, meio século do dia em que o Brasil derrotou a Argentina por 2-1 em Hannover, na Alemanha, pela Copa do Mundo de 2000, de 1974. E Sim. com isso o Brasil se classificou para jogar com a Holanda. Alguns dias depois, na cidade de Gelsenkirchen, o Brasil foi eliminado pela Holanda, a Holanda que era a famosa seleção Laranja mecânica. da Laranja Mecânica do Johan Cruyff, e a Holanda derrotou o Brasil por 2-0. E eu me lembro muito bem desta partida, não só pela derrota do Brasil, como pelo fato de que Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, estava presente nessa partida. O Henry Kissinger era um grande apreciador de futebol. E isto me dá a conexão para um assunto que eu quero conversar com você sobre esse recente Festival do Leitor, de que você participou, porque o Henry Kissinger acabou como personagem do meu livro Caminho do Mar, que fala justamente da década de 70, dos anos da ditadura do Brasil, e em que o Henry Kissinger foi um personagem destacado porque ele criou a Operação Condor. Eu vou voltar a esse assunto, mas eu gostaria que você me falasse um pouco do que foi o Festival do Leitor e essa ligação sua com o mundo do futebol. Esse festival é uma surpresa, né? E eu fui convidado justamente por termos, vocês desculpem, eu estou um pouco gripado, de vez em quando eu vou dar uma tossida. Não tem problema. Mas eu fui convidado porque o dono da empresa organizadora tem os mesmos, quer dizer, eu tenho os mesmos preceitos do que ele. Eu acho que é preciso fazer as nossas crianças lerem, né? Para que a gente forme um país de leitores. O Brasil está lendo muito pouco. São 2 livros por ano per capita. No ano passado, segundo uma pesquisa, eu não canso de repetir isso, 87% dos brasileiros não comprou um livro sequer. Então, se um país se faz com homens com H maiúsculo, o que inclui mulheres e crianças, e livros, a gente precisa fazer livros e disponibilizá-los. Mas é uma coisa complexa, né, Zé Inácio? Porque envolve um monte de coisas, né? É, A pandemia quebrou a Livraria Saraiva, matou o dono da Livraria Cultura por causa de uma recuperação judicial complicadíssima, e só a Livraria Travessa, a Livraria Leitura, com algum poder a mais, cresceram, né? Por boa administração, a leitura cresceu muito. E a gente está numa situação em que as livrarias não consigam mais grandes quantidades de livros. Eles pegam uma encomenda que tenha havido no site ou na loja e pedem à editora apenas aquele livro que eles encomendaram. É muito complicado, né? Você viver de vender livro em livro. Esse Ler, Festival do Leitor, faz parte de uma série de eventos que a base Eventos realiza, todos voltados para o mesmo objetivo. E eu acho que tem uma coisa primordial nesse projeto grandioso e maravilhoso, que é o seguinte: eles colocam na mão das crianças um voucher de R$ 50 para eles comprarem livros.
e botam na mão dos professores um voucher de R$ 100 para eles comprarem livros. Então, você vê que as crianças, às vezes, chegam na tua banca, no teu estande, com um voucher de R$ 50, e aí descobre que ele quer muito um livro, né? Ele quer muito um livro. O livro custa R$ 50. O que que ele vai fazer? Vai comprar aquele livro e deixar de comprar outros? Será que ele vai é, descobrir que comprou um livro que ele poderia ia querer no outro e não comprou? Durante a feira, 5 dias, de 24 a 28, segunda a sexta, a gente teve alguma experiência interessante das crianças diziam assim: eu volto aqui. Daqui a pouco eles voltavam e diziam: eu quero esse livro. Né? É muito interessante. Estou falando assim mais dos pré-adolescentes. Agora, você ver crianças comprando romances e poesia é alentador, né? É muito legal. Agora, uma coisa fundamental, eles chegam no evento, são 600 escolas, é uma inundação de crianças. Eles chegam no evento com possibilidade de comprar o que eles quiserem. Não dependem de pai e mãe darem dinheiro a eles. Eles chegam com o poder de compra na mão. Isso é excelente, né? Porque decidem o que querem, escolhem, e é interessante porque você percebe a oportunidade de, por exemplo, indicar uma criança mais nova como é que ela analisa a compra de um livro, como é que ela trata o livro, o objeto, né? Então, um menininho lá chegou e esgarçou o livro todo. Eu falei: olha, vou te ensinar, vem cá. Aí mostrei para ele como é que ele tinha que cuidar do livro e tal. Mostrei a eles, a quem aparecesse ali, de todas as idades, que você tem que analisar se você quer aquele livro pela texto de quarta capa, pelas orelhas, etc. Durante a pandemia, como a gente não tinha livraria aberta, eu tomei a iniciativa de colocar spoilers do livro na capa. Era a maneira que a gente tinha de encantar a pessoa com aquele livro, né? Informar ela o que ela encontraria ali dentro. E acho que é um caminho. Aí, o caminho desses eventos me faz lembrar a, a declaração do Darcy Ribeiro, do grande Darcy Ribeiro, quando começaram a acabar com os CIEPs, os Centros Integrados de Ensino Primário. O Darcy foi entrevistado para saber o que, que eles achavam, o que, que ele achava, né? O Darcy, fundador da Universidade de Brasília, né? É, o que, que ele achava de estarem desmontando os CIEPs? Ele disse: olha, isso é normal nessa turma que está fazendo isso, porque para eles não interessa que a população jovem pense, né? Relembrando para quem não sabe, a criança entrava no CIEP cedo, 7 horas da manhã, estudava, na hora do almoço almoçava, descansava, fazia o dever de casa com a orientação da professora. No final da tarde, eles praticavam educação física, tomavam banho, lanchavam e aí eram liberados para ir para casa. Aqueles ficavam o dia inteiro na escola. Uma criança dessas não vai para a rua depois da escola fazer besteira. Um. Dois, uma criança dessas, estudando com critério, com intensidade, vai começar a pensar, né? Vai ser mais fácil que essa criança tenha discernimento, né? Outro dia eu estava vendo uma moça no Instagram que fala de língua portuguesa e comunicação, e ela disse uma coisa absolutamente brilhante, que é uma observação sobre a maneira como o brasileiro está escrevendo na internet. Ela disse assim: a pessoa que não sabe escrever é como a pessoa que tem mau hálito. Ela não sabe que tem mau hálito. Então, daí a gente vê você com C cedilha e outras barbaridades na internet. Sem falar no assassinato da crase, né? Porque Pois não é, as sabe mais pessoas. usar, como usar e quando usar a crase. Pois Foi o é, Ferreira Goulart, né, que disse a crase não foi feita para humilhar ninguém, mas também deve ser respeitada, né? claro. É uma coisa assim, só escreve bem quem lê.
E E, só tem discernimento quem lê. Não tem jeito. César, eu realmente eu leio na internet e fico, de fato, horrorizado com o que a gente vê de erros crassos de português. Eu olhar na internet, voltando a esse assunto da Copa do Mundo, eu tenho um Twitter, um site de Twitter na internet que justamente se chama @BrasilCopa70 e fala então, dessa ligação. Eu faço um panorama histórico, por isso é que eu acabei de me referir ao fato de que há 50 anos, exatamente hoje, o Brasil derrotava a Argentina por 2-1 e ia fazer aquela partida com o Henry, em que o Henry Kissinger assistiu, a partida com a Holanda. E, voltando a esse assunto da inflexão de livros com o futebol, porque quando nesse livro Caminho do Mar que eu escrevi, que foi editado por você, eu falo de uma época que é muito importante para o Brasil, que o Brasil está esquecendo, César. O Brasil hoje não tem a memória do que foi aquele tempo, porque eu assisti, eu tenho idade para dizer, eu assisti, eu estava no dia 1º de abril de 1964, ou melhor dizendo, 31 de março, porque a Revolução queria dizer que foi no dia 31 de março, mas, na realidade, o golpe ocorreu. Vamos chamar pela expressão certa. Revolução não, golpe. O golpe queria que fosse ficasse marcado como dia 31 de março, na realidade foi no dia 1º de abril, derrubaram o governo e se instalaram no poder, e a partir daí tivemos anos e anos, 25 anos de ditadura, e esse livro fala sobre essa época de torturas, de ditadura que houve no Brasil e que está sendo esquecido hoje. Hoje o Brasil não tem mais memória do que foi aquela época em que o Henry Kissinger, aí eu volto a esse assunto, o Henry Kissinger foi um protagonista daqueles anos de chumbo no Brasil com a sua Operação Condor. Isso está refletido de um modo muito superficial no livro Caminho do Mar, na edição em português, mas na edição em inglês, que vai sair agora em breve, ele é ampliado para mostrar como Henry Kissinger chegou a visitar o vestiário do Peru no dia em que o Peru jogava com a Argentina. Mas isso foi só coincidência, provavelmente, né? Não, ele estava lá para intimidar os jogadores peruanos que acabaram derrotados pela Argentina por 6-0. E na peça que está sendo escrita, que vai seguir este livro, nós estamos acrescentando outras coisas, como também o que houve de influência de uma penetração soviética no Brasil naquela época. Quer dizer, tudo isso que faz parte da cultura do Brasil para mostrar que esses anos foram muito importantes e tem uma ligação com o futebol, não só por causa da Copa do Mundo de 1978, mas por causa de escândalos famosos de corrupção no Brasil naquela época no futebol, como o famoso caso Botafogo e Bangu, em que tivemos quase um tiroteio entre João Saldanha e Castor de Andrade, que era o presidente do Bangu, e depois o famoso Fla-Flu de 1969, um ano antes da década de 70, mas que, de qualquer maneira, faz parte da época, em que o goleiro Domingues, do Flamengo, estava subornado pelo Fluminense, quer dizer, mostrando essa conexão toda de política, de corrupção, e isso é uma coisa muito preocupante quando vemos agora, por exemplo, projetos para abrir o jogo no Brasil, a influência dessas casas de apostas no futebol. Temos o caso do nosso querido Lucas Paquetá envolvido em apostas feitas com ele jogando na Inglaterra, apostas feitas no Brasil, na ilha de Paquetá, por amigos seus. Quer dizer, há uma confluência muito grande de todos esses fatores. E eu falo um pouco, então, sobre os outros livros de futebol que você tem, a influência e a conexão deles com a vida brasileira. Eu tenho, para mim, um conceito de que eu quero fazer livros de futebol que sejam deixem um legado para a historiografia do futebol. Não me interessa fazer um livro como os garotos iam no meu estande durante a feira pedir. Tem livro do Neymar? Tem livro do CR7? Tem livro do Pelé? Falei, procura na internet que tem tudo lá. Aqui é outra coisa. Mas eu acho que a gente está passando por um momento gravíssimo, gravíssimo no futebol brasileiro,
Eu escrevi sobre isso no site do Museu da Pelada em 2017, fiz uma análise da implantação do VAR, que está acabando com essas barbaridades todas agora. Eu vejo que a gente está num caminho muito complicado, muito complicado. Quando o Andrew Jennings veio ao Brasil, a coisa já estava fervendo, né? A convite do Juca Kfouri, né? Quem veio E ao foi Brasil? interessante, fala. Quem veio ao Brasil, que você disse? Andrew Jennings, o Ah, jornalista sim, certo, certo. investigativo escocês, É, autor de Jogo Sujo, de um jogo é, ainda mais conheço. sujo, É. livros que são altamente recomendáveis para quem quer entender o começo dessas falcatruas todas, né? Bem difícil. Vai falando aí que eu Eu vou acho, consultando aqui alguma coisa. Vai falando. eu acho que isso é muito complicado, porque você vê, em 1933, um jogador chamado Floriano Peixoto Correia escreveu um livro chamado Grandezas e Misérias do Nosso Futebol, que é um livro que fala de corrupção, de compra de jogadores, de compra de resultados, etc. E tal. E aí eu tenho um exemplar desse livro velhinho, da edição daquela época, etc. Tal, e eu, de repente, descobri que o Floriano Peixoto Corrêa já estava morto há mais de 70 anos. Para a lei brasileira, o livro estava em domínio público. E aí eu fiz uma edição e-book desse livro, mantendo a capa original, remasterizada, tratada para aparecer novinho em folha, né? Porque o livro de 33, nosso papel nessa 33 não era tão bom como hoje, e publiquei esse livro, que é um show de notícia e informação. Eu fiz um livro que também virou e-book, o e-book está à venda, o livro esgotou, chamado Clube do Povo, Vasco, o Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, em que o autor, Leandro Tavares Fontes, faz uma análise muito interessante, baseado em jornais, manchetes de jornais, de que o Vasco foi vítima de uma rasteira, né? Dois jornalistas famosíssimos se mancomunaram, e a palavra é essa mesmo, com o presidente, então presidente do Flamengo, para tirar do Vasco o título de Clube do Povo. Por quê? O Vasco era o Clube da Povo, então. Estamos falando agora para a garotada mais nova que possa nos estar assistindo ou que aos desavisados. O Vasco foi o primeiro clube a ir buscar negros operários e pobres do subúrbio do Rio de Janeiro. E com esses jogadores que eram execrados pelo resto da população, né? O preconceito vem de longe, eles foram campeões cariocas. E o time era excelente. Aí, no ano seguinte, que o Vasco foi campeão, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, precursora da Federação Carioca, mandou dizer ao Vasco que não aceitaria mais negros pobres e operários no time, que eles teriam que substituir todos aqueles jogadores porque eles não tinham emprego, porque eles seriam, talvez, sustentados por empresas e que isso era ilegal. E aí o Vasco tomou uma iniciativa histórica, sensacional. O presidente do Vasco respondeu ao presidente da AMEA com uma carta que ficou conhecida como resposta histórica, que eu sugiro que as pessoas busquem na internet para ler, porque aquilo é uma aula de antipreconceito e de coragem para dizer isso eu não aceito, isso eu não quero, isso eu não vou fazer. Né? É, o Brasil, o futebol brasileiro, vem apresentando fatos esporádicos de corrupção. João Saldanha já falava isso no final da década de 60, início da década de 70, até ele morrer, ele escreveu sobre isso. Né? Tem algumas crônicas dessa no livro As 100 Melhores Crônicas Comentadas de João Saldanha, que o Alexandre Mesquita, eu e o Marcelo Guimarães
pesquisamos e comentamos, porque é fundamental que você pegue uma crônica do Saldanha da década de 60 e informe por que ele escreveu aquilo, né? Para haver compreensão do motivo pelo qual ele escreveu daquela maneira. Então, Saldanha já falava de corrupção no futebol há muito tempo. Saldanha já falava de doping no futebol há muito tempo. Saldanha já falava de homossexualismo nos treinadores da base há muito tempo. Era um cara que tinha peito para dizer o que ele quisesse. Porque tudo que ele fez na vida, meu ídolo fora dos gramados, do futebol fora dos gramados, ele deu no cravo, não acertava a ferradura nunca, ele só ia para o lugar certo. Então, em 2017, esse texto que eu escrevi para o Museu da Pelada analisava o VAR e a maneira como o VAR seria implantado no Brasil. E eu disse naquela época assim, não vai dar certo. Isso vai permitir a manipulação de resultados e deve estar, de alguma maneira, mancomunado com as casas de apostas. Não deu outra. César, para interromper rapidamente apenas, é o seguinte, esse problema do VAR não é apenas brasileiro, é internacional. Ainda ontem nós tivemos o jogo da Dinamarca com a Alemanha, em que houve um pênalti, em que o técnico da Dinamarca, depois da partida, falou uma coisa certíssima. Onde é que eles querem que os jogadores ponham os braços? Porque não é possível que você Aquilo não foi, obrigue um jogador de defesa a disputar uma partida de futebol assim, com os braços colados junto ao corpo o tempo inteiro, porque a única ou com a mão para trás, né? é, Ou com a mão é, para é, trás. você Aquilo não não foi uma mão pode, na é o bola. gesto natural de você disputando uma bola, a bola bateu no seu braço. Há casos em que o jogador, aí é que é a interpretação. Houve a intenção de interceptar a trajetória da bola, mas se não houve, o jogador não pode disputar, ou então tem que decepar os braços dos jogadores, ou enfim, As, disputar com os braços colados ao corpo. Isso é um problema no futebol internacional. mas aqui eu acho que é pior, Zé, porque a gente não tem. A gente tem uma imensa cara de pau dos nossos dirigentes em fazer o que querem. Ontem, o jogador do Vasco quase quebrou a perna do jogador do Botafogo, e o áudio do VAR comentando esse lance, dando razão ao árbitro para sequer marcar falta, é um escárnio. Só que no vestiário, depois da partida, o Botafogo fotografou a perna do Tietê com um rasgo que teve que tomar 6 pontos para ser fechado. Se o Tietê está com o pé no chão, quebra a perna dele, no meio da perna. O cara foi na tíbia com tudo. Chapou o pé dele na tíbia. A perna do Tietê chegou a dar uma envergadinha. Faltou pouco para quebrar mesmo. Mas, assim, quando você vê os esportes que têm essas contestações à arbitragem, quanto tempo tem o olho de águia no tênis? É muito tempo. Né? Como é que o vôlei se apropriou desse controle? Ah, E o basquete americano agora, que o cara chega, tem uma contestação das equipes, porque o VAR brasileiro é uma ofensa às regras do futebol, perfeito. porque eles não levam mais a sério que existe um árbitro principal, está escrito na regra, existe um árbitro principal e cabe a ele decidir o que aconteceu sem interferência externa. E Perfeito. muitas vezes o árbitro não marca uma coisa ou marca uma coisa e os caras chamam para. O pessoal do VAR chama para contestar a arbitragem de campo. César, você falou aí agora há pouco dessa questão toda de arbitragem e citou os seus livros de futebol sobre esses diversos assuntos do futebol e citou o Pelé. Agora tem um livro sobre o Pelé que aposto que você nunca viu e eu quero mostrar aqui rapidamente a você e fazer algumas considerações. Você já viu esse livro aqui? Espera aí, que entrou uma coisa aqui que eu tenho que fechar. É, é, Não, não vi. o livro, esse livro foi publicado por uma editora inglesa, Simon Schuster, uma das maiores casas de Conhecidíssimo. editoras do mundo. E a história
É o seguinte, eu fui convidado por um jornalista que trabalhava na ocasião no jornal Observa, de Londres, muito conhecido, o Rio McIlvanney, para colaborar nesse livro, todo ele editado em inglês. E por isso é que eu estava falando nessa questão de data, eu estava citando hoje 50 anos em que o Brasil derrotou a Argentina na Copa do Mundo de 1974, e vamos muito em breve, no dia 7 de julho de 2024, vamos muito em breve comemorar 67 anos. Você sabe de quê? Da estreia de Pelé na seleção brasileira. Foi no Que dia coisa. 7 de julho de 1957. E eu escrevi um artigo para este livro baseado justamente neste fato de que, por um golpe de sorte, porque eu nem era jornalista na ocasião, por um golpe de sorte, eu estava sentado num bar muito conhecido naquela ocasião, no Rio de Janeiro, que era o Bar Veloso. Hoje se chama Garota de Ipanema. Está aqui, ó. Sim. Garota de Ipanema, porque foi lá que o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes escreveram a canção Garota de Ipanema. Eu estava sentado Quando nesse. Elô Pinheiro passou na porta do ar, a caminho do mar, né? Hein? Quando Tem? Elô Pinheiro passou por eles a E, caminho do mar. exatamente, a caminho do mar, exatamente. E fui convidado por um amigo assim, questão de, na hora, vamos ao Maracanã, tem um jogo hoje, Brasil e Argentina, no dia 7 de julho de 1957. Eu vou ao Maracanã e, no segundo tempo, o técnico do Brasil era Silvio Pirillo, que tinha sido um jogador muito conhecido no passado, do Flamengo, entre outros clubes. O técnico do Brasil lançou um garotinho, um neguinho, que tinha o quê? 16, 17 anos, no caso, 16, ia fazer 17 anos, estava com 16 anos. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, era praticamente desconhecido, quer dizer, as pessoas sabiam que era Pelé, mas não tinha nenhuma fama. Entrou no segundo tempo dessa partida, foi a estreia de Pelé no Maracanã, no dia 7 de julho de 1957, e ele fez o único gol do Brasil. O Brasil perdeu de 2-1 para a Argentina, pela Copa Roca, e na partida seguinte, o Pelé já entrou como titular no primeiro. Ele entrou no Maracanã como substituto do Del Vecchio, que era seu companheiro no Santos, e na quarta-feira, 3 dias depois, no Morumbi, em São Paulo, ele já entrou como titular. E aí o Brasil ganhou por 2-0, 2 gols de Pelé. E o Brasil levantou a Copa Roca sobre a Argentina. Vamos fazer 67 anos em que isto aconteceu. E esse livro foi publicado. Neste livro colaboraram, entre outros, duas figuras que você conheceu muito e conhece muito no Brasil. João Máximo, historiador do futebol brasileiro, tem um artigo aqui do João Máximo. Eu traduzi esse artigo para o inglês, está aqui, ó. Estado da Perfeição, Pelé, Estado da... Autor de Gigante do Futebol Brasileiro, meu primeiro Se livro não de me engano, futebol publicado que eu por ganhei. você, não? João Máximo. E o Juca Kfouri, que você conhece muito bem, e eu editei a parte do Juca Kfouri, que foi um grande amigo de Pelé. Mas é apenas uma breve parêntese sobre isso que você estava falando aí. Prefaciador do Caminho do Mar, né? Exatamente, prefaciador do Caminho do Mar. Mas você falava, então, sobre esses assuntos aí do futebol brasileiro. Eu quero lembrar as pessoas que, em todo esse imbróglio que o John Textor, tão criticado, começou a levantar o véu, tem uma coisa que comprova a falta de interesse em investigar o que é que está acontecendo. As pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas havia no Brasil um conhecido jornalista chamado J. Ávila, que saiu do jornalismo e se meteu com propaganda em estádios. Ele Propaganda de começou, estádios, que e começou tal. com aqueles locutores que ficavam atrás do gol no Maracanã. E cresceu muito profissionalmente, etc. E tal. Só que o J. Ávila foi preso pelo envolvimento dele com a FIFA, acusado de ter ligações com a venda de locais das competições. E foi em cana, foi em cana. A justiça americana não é igual à brasileira, que mantém Robinho aqui sob a alegação de que não pode extraditar brasileiro. Não pode extraditar brasileiro, tem que extraditar criminoso, né?
Uma pessoa que participa de um estupro múltiplo não é para ficar solto, né? Livre, leve, solto. Uma coisa muito complicada. E o J. Ávila foi colocado em cana por conta dessas coisas todas, de envolvimento da FIFA com essas falcatruas e as relações da FIFA com a mídia, que compra os direitos de transmissão, e ele deu uma declaração, não sei aonde achar, mas ele deu uma declaração que dizia que ele ia fazer uma delação premiada para diminuir a pena dele nos Estados Unidos. E, tempos depois, de uma maneira, para mim, estranha, J. Ávila infartou na penitenciária americana e a delação premiada e as acusações que ele prometeu que iria fazer ficaram para trás, né? Ô César, esse tudo é um assunto muito sério de corrupção no futebol. Eu vou dizer o seguinte: vamos interromper por hoje aqui a nossa conversa, mas vamos marcar um outro bate-papo através do YouTube Vai para ser o maior debater prazer. esses e outros assuntos. Então, fica aqui José Inácio Werneck despedindo-se de César Oliveira, o editor de livros de futebol no Brasil. Até a próxima, César. Abraço, obrigado, Zé. Obrigado a você.